Olá! Hoje continuaremos com a segunda parte do vídeo, os piores assassinos em massa da história. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostarem e inscrever-se em nosso canal. Obrigado! Imperatriz Cixi. País: China. 12 milhões de vítimas. Imperatriz Cixi era uma das concubinas de status inferior do imperador Xianfeng, quando em 1856 deu à luz aquele que viria a ser seu único filho homem. Quando o menino tinha 6 anos de idade, seu pai morreu e ele tornou-se o imperador Tongzhi, mas poucos meses depois, um golpe de estado levou Cixi a assumir o poder. Seu governo a princípio tentou combater a corrupção no país, mas foi marcado por grandes levantes populares que devastaram províncias tanto do norte quanto do sul e foram sufocados com grande brutalidade. Porém, a maior delas, a rebelião dos boxeadores, entre 1900 e 1901, teve o estímulo pessoal da imperatriz e dos funcionários do governo, em apoio a uma sociedade secreta de praticantes de artes marciais, que lutavam para expulsar todos os estrangeiros do solo chinês. O incidente culminou na intervenção de uma força militar internacional que ocupou e saqueou Pequim, provocando grande quantidade de mortes de civis. Kublai Khan. País: Mongólia. 19 milhões de vítimas. Kublai Khan era neto do conquistador Gengis Khan. Atacou a China, derrotou-a e em 1271 proclamou-se o primeiro imperador da dinastia mongol que governou o país. Além das mortes causadas pela guerra que provocou em diversas partes da Ásia, Pérsia, Vietnã e sul da Rússia, os soldados sob seu comando tornaram-se conhecidos por atos de extrema crueldade contra populações civis, incluindo castração de prisioneiros, assassinatos em massa e estupros coletivos. Adolf Hitler. País: Alemanha. 21 milhões de vítimas. Líder do Partido Nacional Socialista Nazista entre 1921 e 1923 e chanceler da Alemanha de 1933 até a morte, Hitler chegou ao poder através de eleições livres, depois de tentar um golpe de Estado, que resultou em sua prisão. Transformou-se num ditador logo em seguida, com a eliminação de rivais e opositores. Uma das principais figuras da Segunda Guerra Mundial que deflagrou ao invadir a Polônia em 1939. Ordenou que os exércitos alemães atacassem e ocupassem vários países, sendo responsável por inúmeras atrocidades cometidas pelos nazistas em seu nome, na Europa e norte da África. Também permitiu e estimulou o genocídio, que buscava exterminar judeus, ciganos, deficientes físicos e mentais, dissidentes políticos, homossexuais e a classe elitizada dos países ocupados. Joseph Stalin. País: União Soviética. 43 milhões de vítimas.
Durante os 25 anos em que governou ditatorialmente a antiga União Soviética, Stalin transformou o país numa potência mundial, promovendo a industrialização. Isso, porém, envolveu a implantação de um programa forçado de coletivização da agricultura e abolição da propriedade privada, que só foi possível com o assassinato de agricultores e a criação de um estado de terror policial, através do qual promoveu o expurgo e a execução de adversários políticos. Um de seus piores atos foi o Holodomor, espécie de holocausto ucraniano que causou a morte pela fome de um número incalculável de pessoas naquele país, como forma de represália por não terem cumprido as absurdas cotas exigidas. Quem fosse pego roubando um pedaço de pão era executado. A morte pela fome é uma das mais dolorosas, e muitas pessoas, em desespero, chegaram a comer os próprios pés, sem falar nos casos de canibalismo. Depois de ter desempenhado um papel fundamental na derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, estendeu o controle soviético aos países da Europa Oriental, obrigando vários deles a manter-se no bloco comunista, ao custo da repressão de opositores, fome e empobrecimento de suas populações. Stalin também foi responsabilizado pela existência de campos de trabalhos forçados para deter dissidentes e pela perseguição de minorias étnicas que viviam na União Soviética, realizando transferências forçadas de populações, o que causou um número de mortes jamais calculado com precisão. Mao Tse-tung. País: China. 77 milhões de vítimas. Líder do Partido Comunista Chinês desde 1931, Mao Tse-tung foi presidente da República Popular da China de 1945 a 1959 e presidente do partido até a morte. Nesse período, implantou um período de terror com o assassinato de contra-revolucionários, proprietários rurais e inimigos políticos, sendo responsabilizado também pela execução de ex-companheiros militantes comunistas, expurgados sob as mais diversas justificativas. A partir de 1950, lançou um programa de reforma agrária e coletivização da agricultura que desorganizou a economia do país e provocou a maior onda de fome já registrada na história. Pouco depois desse episódio, Mao Tse-tung e seus assessores mais próximos lançaram em meados da década de 1960 a Revolução Cultural, esforço justificado como uma tentativa de mudar a mentalidade do povo chinês e prepará-lo para o socialismo. A campanha levou a prisões em massa, fechamento de escolas e perseguições que causaram a morte de cerca de 1,5 milhão de pessoas. O ser humano se esquece que existe um Deus vivo que o observa e julga suas intenções. O ser humano não acredita no poder supremo de Deus, pois se acreditasse, enxergaria o porquê de tantas tragédias. O homem não está dando importância aos avisos de Deus, pois acreditam que o inferno é aqui que tudo acaba com a morte. Estão enganados. As coisas só acontecem no mundo quando é permitido pelo Senhor. Ele faz tudo acontecer para observar a reação das pessoas. E o povo, cada vez mais, mostra a maldade que há em seus corações. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Salmos 34, 15, 16.
Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima.